to the moon. Passamos um dia aí sem gravar. Um dia não, um dia? Alguns dias sem gravação, mas eu tava viajando, meu filho estava viajando, Luciano tava viajando. Foi férias involuntárias aqui no canal. Férias não, foi viajar de trabalho. Mas passamos alguns dias sem gravações e estamos retornando hoje. E hoje a gente vai falar sobre a Decred, que está lançando a Politeia já na mainnet, e um projeto também que utiliza a blockchain da Decred, que é o Voto Legal, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Prefeitura de Teresina, que apresentou um programa de mobilidade urbana com blockchain para a agência francesa. A Tesos, que fez o lançamento na Betanet, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O lançamento e também o lançamento do aplicativo da Poloniex. Então, começando pela Decred, a Politeia já estava em testnet e agora está meio que na mainnet. Eles estão começando a tirar do papel. E é muito interessante, para quem não sabe o que é a Politeia, no fundo de desenvolvimento do projeto, tipo, a Decred tem um fundo de desenvolvimento. E aí nesse fundo, os usuários vão poder criar as propostas. E aí os usuários criando essas propostas, os próprios stakeholders, no caso os stakeholders, eles vão poder votar sobre propostas de como alocar o recurso, os recursos do projeto. Que a Dash faz, os masternodes? Isso, exatamente. O da Dash também tem esse sistema de votação dos masternodes, que eles podem votar em projetos que são colocados. Isso, e eles podem criar os projetos também. Isso. E aí, eu não sei exatamente quanto é que vai pagar para criar uma sugestão do projeto, mas é basicamente isso. A diferença é que na Dash, o masternode você precisa ter 1000 Dashes, e é um negócio que é muito caro. Bem caro. No caso da Decred, cerca de 90 e poucos Decreds, você consegue comprar um ticket e aí já ter poder de voto. E outro projeto muito interessante é o Voto Legal. É um sistema na blockchain que as pessoas, os presidenciáveis candidatos eles recebem doações utilizando a blockchain para dar transparência a essas doações. E aí no caso aqui do Brasil, Marina Silva, ela foi a primeira presidenciável a adotar, e ela utiliza a blockchain da Decred. É muito interessante o projeto. Eu vi que tinham vários deputados já que também estavam utilizando, e hoje em dia uma grande preocupação, uma coisa muito relativamente comum, é o caixa 2 em campanhas. Então os candidatos que aderem a isso, eles tocam muito no ponto da transferência, da transparência. Ponto para a Decred, que utilizou, a blockchain dela está sendo utilizada para o projeto Voto Legal, que é muito interessante, e para os candidatos que estão trabalhando a questão da transparência nas campanhas. E sobre a Prefeitura de Teresina, qual foi esse projeto que eles apresentaram? Bom, a Prefeitura de Teresina teve um projeto que foi inovador no mundo, que é um projeto de mobilidade urbana com o uso de blockchain. Então, esse projeto ele vai funcionar de uma forma bem resumida. Ele vai funcionar semelhante aos registros de doações de campanha. O projeto vai conter registros sobre as frotas de ônibus da cidade, sobre questões de licitações, sobre valores que as empresas pagam por licitações. Então vai ser um projeto completo, inclusive também de planos de mobilidade urbana. Vai ter um grande banco de dados baseado em blockchain com essas informações. E pelo pioneirismo do projeto, ele foi selecionado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, e esse projeto ganhou 500 mil euros para ser financiado. E aí, nessa semana, a Agência Francesa de Desenvolvimento mandou representantes lá em Teresina, justamente para olharem esse projeto. E aí eles se reuniram com a Secretaria de Planejamento, que é o órgão responsável, eles se reuniram com a Prefeitura também, com representantes da Agenda 2030, que é o programa que está tocando esse projeto de mobilidade urbana. E os comentários foram bastante positivos, tanto dos membros da agência, quanto do prefeito e dos outros membros da Prefeitura de Teresina. Então, é um projeto pioneiro, principalmente na América Latina, mas pioneiro no mundo, e que veio aqui do Nordeste. É um projeto muito interessante de uso de blockchain e mobilidade urbana. Bacana. E a gente vê a blockchain sendo utilizada para outros propósitos. E hoje tem uma certa discussão se a blockchain ela só é útil para o Bitcoin, para as criptomoedas, ou se para outros projetos, porque estavam querendo blockchainizar demais as coisas. E meio que algumas pessoas contestam tipo, o uso da blockchain para basicamente tudo. Eu concordo que tem muitos projetos
que utilizam blockchain quando poderiam usar banco de dados, mas eu acho que quando se trata de transparência, ou quando duas partes não confiam uma na outra, a blockchain é muito útil, porque ela consegue unir esses dois valores, e um banco de dados é algo mais manipulável. E aí, sobre a Tezos foi colocada em betanet foi lançada. Finalmente. Um dos dois finalmente desse vídeo, né? Isso. E tá rodando direitinho, até agora o projeto em si está rodando. Os desenvolvedores deram um feedback positivo em relação ao comportamento do projeto em si. E existe um canal, para quem tem mais interesse sobre a Tezos, ela é basicamente um Ethereum com um sistema de governança da Decred. Então, ela é focada em smart contracts e ela tem recompensa POS também. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, tem um grupo no Facebook, que é o Tezos Brasil. Já existe uma pool aqui no Brasil também, que é só dar uma olhada no Tezos Brasil, no grupo, que tem o pessoal da pool, que o suporte é muito próximo. Eu conversei com eles e são bem acessíveis. E tem um canal também no Telegram, enfim. Eu também nos próximos dias, hoje aqui a gente está gravando é dia 17, mais ou menos no dia 20 as recompensas da POS vão começar a cair na carteira. Então agora ainda não está porque está em betanet, enfim, e a partir de determinado bloco essas recompensas começam a ser liberadas. Então é bom, quem já tiver as Tezos pode entrar no grupo do Facebook para saber as instruções até para colocar na wallet, que eu sei que o Rodrigo ainda nem... Eu sei que o Luciano ainda não fez isso. Foi mal, Luciano. Exatamente, sim. Tem que fazer mesmo. Exatamente. Então, as recompensas nos próximos dias e o projeto está rodando direitinho. Assim que foi lançado, ela teve um dump legal, tipo, muito despejo. Acho mais de 30%, quase 40% de queda. Caiu muito. E aí, assim, ela tá na Gate, tá em algumas exchanges muito pequenas ainda, sem muita expressão. BTC também, que já estava. Isso, nos futuros, exatamente. Ela não tá em muitas exchanges tão relevantes, mas já está com volume interessante, enfim. Tá começando tá nascendo, exato. Nasceu. Tiveram muitos problemas e, enfim, vamos acompanhar os próximos passos, porque se eles fizerem o dever de casa, acho que tem grandes chances de ser um projeto ali para estar no top 10, talvez até top 5 de valor de mercado. Então, sem dúvida. Continuando, o lançamento do aplicativo da Poloniex. Pois é, o outro finalmente do nosso vídeo. Era uma demanda desde a época em que a Poloniex figurava como a maior exchange do mercado, que era a demanda por um aplicativo de smartphone. Eu lembro que na época existiam algumas versões, mas eram versões não oficiais, então careciam de todos aqueles problemas de segurança, falta de suporte, etc. E aí a Circle, que é a empresa que detém a Poloniex, ela anunciou num post em seu blog que o lançamento desse aplicativo. Ele virá em duas versões, iOS e Android, e é basicamente o aplicativo com função de trade, função de lending, de fazer a gestão completa da conta. Isso é apesar do mercado da Poloniex ter caído bastante, outras exchanges como o Binance, como BitHex... A Binance mesmo ganhou muito mercado em cima disso. Binance hoje tomou o lugar da Poloniex, né, em termos de volume de mercado. Mas é impressionante como a Poloniex, eles tinham... Eu acho que o site deles, a experiência de uso era muito interessante, muito bacana. Só que o que eles sofreram? Eles começaram a ter problemas em relação a saques, alguns bugs, e o suporte deles era horroroso. Horroroso de passar meses sem responder um ticket. Eu tive um ticket lá na época que eu precisava aumentar o limite de saque. E eles demoraram 8 meses para responder. Sim, eles careciam muito. Absurdo. O serviço de suporte era horroroso. E eles receberam esse aporte da Circle. E aí eles parece que começaram a dar uma melhorada em relação ao suporte, agora lança essa novidade, então eu acho que eles estão fazendo investimentos para tentar retomar a fatia de mercado que perderam, porque tinham uma faca e queijo na mão, mas deram muito mole. Então a BitHex e a Binance, por exemplo, estavam oferecendo um serviço muito melhor, apesar que eu particularmente não curto muito o layout da BitHex, eles mudaram... eu prefiro da Poloniex ainda. A experiência de usuário da Poloniex é ótima no site. O grande problema é quando passava para o smartphone, que aí ela não se replicava tão bem na questão do smartphone. E aí eu acho que pensando nisso, o pessoal resolveu fazer o aplicativo, que era um projeto que eles até tinham anunciado algumas vezes
Mas sempre adiavam e agora finalmente foi lançado. Eu acho que a experiência de uso no site era bacana, mas a experiência de uso do serviço era horrorosa. Então você precisava sacar, às vezes dava problema, não tinha ninguém para resolver o problema, precisava de suporte, não tinha, então o serviço estava muito ruim mesmo. Mas agora está dando uma melhorada passo a passo, isso é bacana. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Não se esqueçam, como sempre, de curtir o canal, né? O curtir de vocês é muito importante para passar um feedback sobre como estamos indo nos vídeos e como podemos melhorar nos próximos. Não se esqueçam também de se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se vocês tiverem algum feedback positivo para nos dar, alguma crítica construtiva, deixem aí nos comentários, nós vamos estar lendo todos os comentários dos vídeos. Ou algum comentário também, alguma participação em relação ao que a gente falou, alguma dúvida, a gente responde e a gente tira todas essas dúvidas, beleza? Só não mandem nudes, tá? Porque aí o YouTube censura. Beleza, até a próxima, valeu! Valeu, pessoal, até mais!